Boa noite. Uma alegria imensa nós podermos nos encontrar na Casa Espírita, que é a Casa de Jesus, este mês tão especial, que é abril, em especial para mim, que hoje, há 21 anos atrás, eu estava no hospital, né? Estava dando a luz aí ao meu caçula, hoje é aniversário do meu caçula, mas abril é o mês de Chico Xavier. Então a gente homenageia Chico, já estivemos aqui nessa casa falando Chico, o amigo de Jesus. E hoje a gente vem com outra temática, Chico Xavier, missionário da nova revelação. Se funcionar, parou aqui, travou. Aí, Luciano. Travou. Vamos ver, será que vai agora? Vou colocar de novo ou não? Tentar, senão a gente vai sem mesmo. Fazer mais uma tentativa, né, Renato? Se não der, paciência. Às vezes fica muito tempo ligado e ele para. Chico Xavier, o apóstolo do bem, o apóstolo do amor, o apóstolo do espiritismo. Chico Xavier, com mais de 100 títulos de cidadão honorário dos mais importantes cidades do Brasil, que ganhou a Comenda da Paz Chico Xavier em 2000, que é um concurso que foi feito. Foi eleito também o mineiro do século XX, à frente de Santos Dumont e Juscelino Kubitschek, o maior brasileiro da história, em 2006, pela revista Época. E até uma curiosidade que eu não sabia, uma rodovia, né? O Renato que viaja muito, a BR-50, ele divisa do estado de São Paulo e Minas, Uberaba com Uberlândia. E em 2012, ele venceu a enquete nacional, o maior brasileiro de todos os tempos, ficando aí à frente de Ayrton Senna. Sem dúvida nenhuma, o apóstolo do século XX, o missionário de Jesus. E conforme nos diz o livro dos médiuns, ele logrou alcançar o mediunato. E o que diz o espírito Joana d'Arc lá? Que significa mediunato? Ele se tornou a própria missão. Sendo muito difícil separar o homem, o apóstolo, o missionário, do irmão de todas as criaturas, seja vegetais, animais ou humanas. Uma vida celebrada nos ensinamentos de Jesus. Então ele dizia, não há na história nenhum personagem que substitua Jesus em nossos corações. Então, dotado de uma mediunidade precoce, hoje nós vamos falar mais da mediunidade de Chico Xavier. Quem não assistiu a outra palestra, quando começa a falar do amigo de Jesus, fala do Chico Xavier lá no plano espiritual, antes de reencarnar. Quando? Quando é feita uma reunião com espíritos elevados, e lá estava ela, a rainha Isabel de Aragão, a rainha de Portugal, nesta reunião, aquela que dizia, Deus deu-me o trono para eu fazer a caridade, que não só dizia, mas fazia. Tanto é que Dom Diniz, incomodado, certa feita abordou-a saindo do palácio, aquele vestidão de rainha, né? E perguntou a ela, que trazes aí? Eram os pães para os necessitados, mas ela, ao levantar o vestido, num fenômeno que nós sabemos, né? Materializou-se ali, em vez de pães, rosas. Inclusive, existe um quadro muito famoso, né, em Portugal, retratando isso. Então, nesse processo reencarnatório, nessa preparação que nós todos tivemos e que Chico também teve, lá ele teve, então, a autorização para visitar o lar terreno em espírito. E ele relata, quando ele adentra Pedro Leopoldo, que ele vai conhecer lá onde é que ele habitaria, essa casa já não existe mais, né? Foi levada pela enchente, pela enxurrada, pelo vendaval. Quando ele adentra Pedro Leopoldo, a emoção que ele sente naquelas ruas, e ele começa a narrar as linhas férreas, que ele vê como se fossem duas antenas apontando para o progresso, e ele relata que ele para em espírito numa rua que não tem fim, porque aqui ela termina, não tem fim, não tem saída, né?
ela dá justamente numa igreja que chama-se, até hoje tem lá, Maria de Nazaré, erguida em homenagem à mãe de Jesus. E ele estaca frente à residência humilde e depara-se com senhoras conversando, até que se despedem, umas vão embora, e a que fica seria sua mãe, futura mãe. E ele conta então como ela era bonita, que ela era morena, que ela tinha um sorriso amigo, que os cabelos eram enrodilhados. Ele vai relatando com muita emoção e que ele chega perto dela e abraça ela. E quando ele abraça, Maria sente e começa a chorar. Vai na mesa fazer uma prece quando chega o pai. E quando o pai chega, pergunta: Maria, por que choras? E ela, como se pressentisse uma visita, faz uma prece agradecendo. Mas não é isso, isso nós contamos na outra palestra. O que a gente quer chamar a atenção aqui é que, já levando para o tema da mediunidade, que em tenra idade ele pressentia que a mãe não ficaria muito tempo. Por quê? Porque ela estava ali, ele estava do lado dela, mexendo nos cabelos, e ela brigava com ele: vai, Chico, vai brincar com as outras crianças. E ele continuava alisando o cabelo. Às vezes com os irmãos: Chico, vai brincar com os irmãos. E ele continuava ali com ela. E quando, finalmente, nos idos de 1977, ele vai narrar a Caio Ramacciotti o que aconteceu em 1927, quando ele traz aí a primeira psicografia, que são 17 páginas, exatamente, 17 anos ele tinha. Parecia que era uma página para cada ano que ele havia vivido. Isso se deu no dia 8 de julho de 1927. E o que aconteceu no dia 10 de julho de 1927? Ele, com hábitos arraigados católico ainda, chega em casa do centro, ajoelha-se para orar. E o quarto nimba-se dessa luz, uma luz puxando para o lilás. Era uma dama. E ele pergunta: quem sois? E ela diz: Chico, eu sou Isabel. E ele diz: eu não conheço nenhuma Isabel. Aqui a gente já vê o que, Lázaro? Que ele também estava submetido à lei do esquecimento. Porque há pouco ele estava no plano espiritual, com ela numa reunião. E ela diz, né, ele pergunta: o que queres? E ela diz: eu quero que tu repartas pães dos necessitados. Senhora, eu não tenho nem pães na minha mesa. Como que eu vou repartir? Mas ela disse, fazendo uma profecia: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Mas não só isso, você vai escrever para as nossas gentes peninsulares, disse Isabel, e dá um alerta para Chico e para nós hoje: não poderá receber vantagem material alguma. O que ele cumpriu até o final da existência. Então, nós vamos providenciar que os mensageiros do bem tragam recursos. Ele chorou de emoção, mas, tal qual nós, não foi levar os pães. Quantas vezes a gente recebe o convite para o trabalho, mas também não é na primeira vez que a gente desperta. Dias depois, mais ou menos uns 10 a 15 dias depois, novamente ele se ajoelha, nimba-se o quarto dessa luz, e desta feita é um frei. E este frei, então, diz que vem em nome de Isabel e conta quem era Isabel. Quem esteve aqui foi a esposa do rei Diniz, a rainha Isabel de Aragão, pedindo que levasse pão aos necessitados. E então, no próximo sábado, Chico pegou uma cestinha com a sua irmã Luísa, com 8 parcos pães, e foi para debaixo da ponte, que existe até hoje. E ali nasce o grande trabalho de beneficência, de caridade material que Chico Xavier deixou, que atravessou aí mares. Quantas casas, quantos trabalhos levam o nome de Chico Xavier. Então, a gente vai falar nessa noite especificamente dos diferentes tipos de mediunidade. Impossível, porque ele tinha praticamente todas as mediunidades. Holografia, xenografia, psicofonia, transfiguração, efeitos físicos de cura, receituário, poliglota, desdobramento, aí vai.
Ele era completo, ele via, ele ouvia os espíritos como se fossem homens. Mas a mediunidade dele, todas elas, mas ele foi direcionado mais para psicografia, que mais teve destaque. E a psicografia, nós que estudamos, sabemos que temos 3 tipos, né? Tem a psicografia que é intuitiva, então vem aquela intuição, acho que essa foto é melhor, e passa para o médium, ele escreve. Tem a semimecânica, né? Que ele é intuído, mas o espírito ajuda lá na mão. E tem a psicografia, que ela é exclusivamente mecânica e que ela é mais rara, porque aí definitivamente os espíritos tomam a mão do médium e escrevem. Tanto que Divaldo, certa feita, escreveu com uma mão uma mensagem, com a outra. Ué, como pode ser isso, né? Então a gente poderia estar falando aqui dessa produção mediúnica aqui a noite inteira, mas vamos lá. Especificamente dessa mais rara, que é a mecânica. Essas fotos são reais, porque às vezes a gente pega ilustrativo, né? Essa daqui é uma fábrica. O que aconteceu? É o potencial siderúrgico das Minas Gerais. Isso aqui é na década de 50. Então, um luxemburguês veio para o Brasil, a mando da duquesa de Luxemburgo. O que ele veio fazer? Fechar tudo. Só que quando ele chega em Minas, ele vê o potencial siderúrgico e resolve, não, ao contrário, investir. Então, essa aqui é atual, até hoje existe. Se tornou aí uma potência, né? A Companhia Siderúrgica Belga Mineira. Mas o que aconteceu com esse luxemburguês? Ele passou pela grande provação de ter um filho que foi, num voo, abatido e desencarnou por um acidente de avião. Este homem ficou desesperado e foi procurar o Chico. E vem uma mensagem mecânica. Mas não foi o menino que pegou na mão do Chico, foi o avô do menino. E aliás, até foi o avô do pai. Ele pegou na mão e escreveu em luxemburguês clássico. Tanto é que o pai do menino, que entendia da língua, teve dificuldade. Teve que levar para alguém para ajudar a decifrar. Então, o avô dele veio dar notícias do filho desencarnado. E por que foi preciso que o espírito pegasse literalmente na mão do Chico? Porque em todo o arcabouço dele das reencarnações transatas, ele ainda não havia aprendido esta língua. Então, ele não tinha isso no seu cabedal. Foi necessário a psicografia. Outro caso foi de um jovem que morreu aos 18 anos afogado no mar de Santos. Este jovem falava muita gíria. E o Chico, não é que nem hoje o Zap Zap, né? Imagina lá, naquela época, 700 quilômetros ele morava de Santos. Como é que ele ia saber aquele linguajar, né? Então foi necessário que o espírito deste jovem pegasse na mão do Chico. A mãe desse jovem foi nada mais, nada menos do que 67 vezes atrás da notícia. Até que nesta 67ª ela consegue uma mensagem via psicografia mecânica. Mas Chico também, quando ele ia à missa, ele já era médium. E o que ele via lá? Ele via os espíritos abençoando a hóstia, né? Tirando aquele mito de que eles estão só na casa espírita. Eles trabalham, tem uma igreja aqui pertinho, né? Por todos os locais, mas ele via mais do que apenas a hóstia sendo abençoada, iluminada. Ele observava e via o que acontecia quando a pessoa recebia essa hóstia. Então, se a pessoa estava com o pensamento elevado, conectado com os espíritos, se a pessoa estava ali em prece, com a fé reforçada, ele via a hóstia entrar iluminada e iluminar até o coração. Olha que mediunidade fantástica. Às vezes a gente vê uns vultinhos assim, né? Mas nada comparado a isso. E ao contrário também, quando a pessoa estava pensando lá na conta bancária, sei lá, nos problemas, desconectada,
A hóstia vinha iluminada, mas se apagava na boca. Essa mediunidade também do Chico. Falando na psicografia, esse daqui é um caso em que ele escreveu em inglês, só que o detalhe é que é de trás para frente. Então, para ler essa mensagem, tinha que se colocar no espelho. Um fenômeno também de materialização da água. Então, a gente aqui toma o passe, toma água, né? O que a água está? Fluidificada pelos espíritos. O Chico materializava. Então, certa feita, o Geraldo Lemos Neto, que era amigo pessoal do Chico, ele foi na casa do Chico e passou para comprar aqueles galão de água mineral e colocou em cima da geladeira. E eles foram conversando. Depois que ele foi pegar a água estava assim, sem misturar. Uma parte branca, outra parte água, como se fosse óleo e água. Que isso? Senão ali alteradas as moléculas. E o Chico orientou para ele. Chegando em casa, você pode usar só um pouquinho no filtro. Então, aquilo durava muito tempo. Mas Chico, ele quase não dormia. Ele dormia 1 hora e meia, mais ou menos. O homem era só trabalho. Então, ele dormia mais ou menos das 5 às 6 da manhã. Logo depois do almoço, quem já foi nessas caravanas com a Marinei ou com a Eliana, deve ter visto já o quartinho. Então, ele tinha o quarto dele, tinha um quarto ali perto da cozinha, que depois do almoço ele parava e ficava ali mais ou menos também 1 hora e meia descansando. Descansando, será? Mandou fazer uma plaquinha para os confrades espíritas, porque o pessoal aportava a casa dele, dizendo ali que ele estava em entrevista, na realidade, ele estava conversando com os desencarnados que vinham ali se consultar. Mas Chico tinha uma outra mediunidade rara, de psicometria. Você sabe o que é psicometria? Então vamos ver o que o Chico fazia. Chico, ele recebia muitas cartas, muitos pedidos e muitas correspondências, centenas. E isso se avolumava durante a semana. E domingo era o dia de folga dele. Então, no domingo, ele tirava para responder as correspondências. Ele sentava às 7 horas da manhã nessa mesa. Está o Geraldo com ele, olha, pilhas e pilhas, que já tem livre. Enfim, tinha uma senhora que fez uma caixinha para separar, e o Geraldo conta o seguinte, que o Chico disse, me traga aquela caderneta. Aí, vou pegar até o livro para mostrar para vocês. O Geraldinho trouxe a caderneta, e o Chico disse, essa carta é de Portugal, então nós vamos responder para ele, só confere o CEP. Aí o Geraldinho foi lá olhar, o CEP estava certo, mas ele não tinha nem folhado a caderneta. Ou seja, ele já sabia tudo de cor. Aí, de repente, a gente pergunta assim, como dá conta de responder esse volume, né? Chegava a receber 2.000 cartas em uma semana. O que ele fazia? Ele tocava na carta, ele não lia a carta, psicometria. E ele captava o que aquela mãe estava pedindo e sentindo na hora de escrever a carta. Se era um filho drogadito, se era o problema que abandonaram, o pai abandonou, enfim, ele sentia, ele entrava na psicosfera daquela mãe, sentindo até a emoção, e aí ele respondia. Mas não era só isso, olha o Chico tocando e falando. Ele passava numa banca lá e o rapaz da banca achava estranho, porque ele comprava um monte de jornal, de revista. Falou, mas seu Chico, um dia ele falou, o senhor não tem tempo. O que o senhor faz com esse material? Aí ele, como a humildade não tem, para a gente comparar com outro ser humano, Chico foi Chico Humildade, o Cisco, como ele se intitulava, a ponto de que quando saiu aquela luz do peito, ele encolheu o paletó para não agredir aquela senhorinha que estava à frente dele com a própria luz. Ele escondia a própria luz. Ele disse, sabe, eu não sei o que acontece não, mas eu pego a revista, encosto nela e sei o conteúdo. E mais, eu sei o que o articulista do jornal quis dizer. Quer dizer, cada um tem uma linha, né? Assim como um escritor. Então, ele sabia qual era a ideologia daquele articulista do jornal.
E dentro da psicometria, certa feita, ele pede para a tia-avó do Geraldinho, a dona Nair, que era uma amiga dele de infância, que ele queria ir na casa do Dr. Camilo lá em São Paulo, porque ele tinha um piano e ele queria ver o piano. Aí a dona Nair pegou o Chico, foram lá. Esse Dr. Camilo não era espírita, mas a esposa era muito afeita a ações de caridade, porque eles eram riquíssimos. Então ela doava muito. O homem, pelo que eu entendi, não queria saber de nada, né? Aí ele chegou lá e o que ele fez? Ele começou a caminhar em volta do piano e tocar o piano. Não tocar as teclas, tocar em todo o piano. E começou a falar a história do piano. Chico disse que esse piano, antes de vir para São Paulo, tinha pertencido a Marie-Louise, a segunda esposa de Napoleão Bonaparte, que pertenceu ao George Sand, aquela que foi amiga também de Kardec, que foi companheira de Chopin. E começou a contar toda a história do piano. Daí ele parou na França, vai para Bavária em Munique, vai para São Petersburgo na Rússia, e ele caminhando, encostando e falando. E depois da Segunda Guerra, cai nesse período nas mãos de Napoleão, passa a ser o tesouro da França, depois de George Sand, depois passa por São Petersburgo, vem a Revolução Russa, ele pertence ao tesouro da Rússia, vem a Segunda Guerra e vai contando. Vai para o Lorde inglês até parar nas mãos do seu Camilo. O homem ficou boquiaberto, foi lá dentro, pegou um documento que ele, como o piano veio de fora, né, tinha um registro em cartório com toda essa saga do piano que o Chico contou tocando no piano. Que mediunidade é essa? Que ser é esse? Então, realmente, Chico Xavier é o missionário da nova revelação. Mas hoje nós vamos trazer um arquivo único no mundo. A mediunidade mais rara. Quando o Chico faz uma viagem no tempo e no espaço. Alguém assistiu esse documentário, A Prova Material da Imortalidade? Se não foi na época no nosso lar, nós trouxemos ao nosso amigo Oceano Vieira de Mello, alguns conhecem, né? Produziu aquele filme, E a Vida Continua, que é da obra do André Luiz, do Chico Xavier. Claro que não é uma produção como o nosso lar, né? Tem que ter recurso, mas eu digo que é uma produção da vida. E o Oceano, então, trouxe esse material aqui para Londrina, no nosso lar ele apresentou. Como que esse material cai na mão do Oceano para que vire um documentário? Olha como a espiritualidade trabalha. O Oceano foi lançar o filme E a Vida Continua em Portugal. Chegou em Portugal, terminou a sessão, veio um rapaz e deu esse rolo para ele. Falou, olha, isso aqui vai ser mais útil para o senhor do que para mim. Aí ele conta por que ele deu isso para o Oceano. Porque ele ia no cemitério lá com a avó. E sempre que ele ia no cemitério, ele passava por esse túmulo. E chamava atenção. Um túmulo que não tem cruz. E um túmulo cor-de-rosa, né? E aí ele leu, aqui vocês não vão conseguir ler, daqui eu leio, mas vocês não vão conseguir ler o que está escrito nesse livrinho aqui. Está escrito assim, e a vida continua. Era o túmulo da Dona Maria, da Dona Lia. E aí, essa é a Dona Lia, Maria Gonçalves Duarte. Quando o Oceano, olha como a espiritualidade trabalha, quando o Oceano pega esse rolo e lê que era a história do Isidoro, ele lembrou que há uns 10, 12 anos antes desse dia do filme, aí, do lançamento, ele estava num sebo aqui no Brasil e um livro caiu da prateleira. Tipo, caiu no pé dele. Ele pegou a história de um tal de Isidoro que fez uma viagem para conhecer o Chico, um português, né? Comprou o livro. E quando ele pega o rolo e vê o mesmo nome, ele lembrou do livro. Por quê? Porque o Oceano, ele nasceu muito pobre, ele nasceu em Alagoas.
E ele disse que passava necessidade mesmo. E aí quem que doava pãozinho para ele era o seu Isidoro, o dono da padaria. Então o nome gravou. Aí vem a história desse casal de espíritas. Então ele toma contato com esse rolo aí. Ela, Dona Lia, casada com o seu Isidoro Duarte, ela fundou o Centro Espírita em Portugal, Luz e Amor. E também fundou essa revista, Estudos Psíquicos, que lógico, que rodava mais aqui no Brasil do que lá, né? E eles tinham um sonho, eles começaram a ler as obras do Chico. Eles queriam vir para o Brasil, o casal, para conhecer o Chico. O que acontece? Nós temos um plano e Deus tem outro. Programação, ela desencarna, estava enferma. Em janeiro de 1950, a Dona Lia desencarna. E o seu Isidoro casa novamente com a Dona Raquel. Aquela lá era filha adotiva, filha do coração do casal. Essa aqui passa a ser sua esposa, que dá continuidade à tarefa frente à revista e frente ao Centro Espírita. Pois bem, chega o dia 3 de junho de 1955, 5 anos que ela havia desencarnado, o novo casal resolve vir para o Brasil. Isidoro vem para o Brasil, acompanhado de mais de 20 espíritos. Logicamente que a Dona Lia veio junto, em espírito. E tem os registros da época, ele descendo aqui, ele fez várias visitas, foi para o Rio de Janeiro, Niterói, conheceu a Federação, visitou Belo Horizonte, Minas, até chegar em Pedro Leopoldo, que ele queria participar de uma reunião, fazer uma reunião mediúnica com o Chico. E o que ele tem na mão? Aquele gravador daquele rolo. Antigamente era assim, né? Aliás, se não fosse o Oceano, nós não teríamos no YouTube gratuitamente os Pinga Fogo, porque o material estava se deteriorando lá na TV Tupi. O Oceano foi na TV Tupi, resgata, né? Fez a curadoria e a gente vai ter aí para posterioridade. Senão, os Pinga Fogo também ia desaparecer. Olha que material riquíssimo, né? E esse Isidoro, o Isidoro, traz a maleta para gravar a reunião com o Chico. Encontra-se junto com os confrades, ali está o Chico, ele do lado do Chico, acho que aqui dá para ver melhor. Mas tinha um detalhe, ele chegou num domingo, e lembram que domingo era dia de folga do Chico. Então Chico pede para Emmanuel, se Emmanuel autoriza a reunião. E Emmanuel não só autoriza a reunião, claro que todo um preparo da espiritualidade, como autoriza gravar a reunião. E vocês podem, digo devem, é um pedido que eu faço, você entra no YouTube, no canal do Oceano e escutem. Porque tudo que eu vou falar para vocês, não, porque é bem resumido, tá na voz do Chico. Ele narrando a reunião. Ela foi gravada. E antes disso, eu queria dizer que o Oceano, ele entrevistou 5 repórteres muito conhecidos aqui no Brasil, que inclusive entrevistaram aí o presidente da França na época, e todos os 5 não espíritas foram unânimes em dizer que a entrevista que mais causou emoção na vida deles, na carreira deles, foi a entrevista com o Chico Xavier. Então, eles fazem uma prece, tá, os portugueses ali, um português faz a prece, dá para ouvir lá no YouTube. Chico fala dos espíritos ali presentes e tal, e aí ele começa classicamente pela psicografia. E a primeira que se comunica é a Dona Lia, e eu vou resumir para vocês quando o Chico passa a ler a psicografia. Isidoro, querido, estamos juntos. Nossa viagem ao Brasil é a realização de um grande sonho. Romarias de almas, ao encontro de corações, mãos que se estendem, destinos que se entrelaçam, esse é o nosso caminho. Permuta, entendimento, cooperação, nossa doutrina é doce estrela a guiar-nos lá e cá. Temos problemas, sombras lá e cá. No entanto, para espalhar a claridade e o calor, Isidoro, é preciso lutar sem esmorecer. Não apenas teorizar. E quando um espírito traz uma mensagem, não é só para aquela criatura, é para nós também, né?
Não esmorecer, não só teorizar e não apenas agir. Ser e fazer. Crer e edificar. Idealização de pensamento é dinamismo precioso. O sermão da virtude com o esquecimento dos famintos que nos batem à porta é insulto. A bondade do estômago recalcado com menosprezo ao estudo é o elogio da ignorância. Espiritismo, disse Dona Lia, é nossa bandeira em toda parte. O trabalho do Cristo clama por nós. E a tarefa mais alta da nossa própria reforma, para mais dar do que receber, para melhorar o que é humano, para refletir o que é divino. É lindo ouvir a voz do Chico, lendo a psicografia. Almas emparedadas nas trevas do espinheiro geram dor e sofrimento. É preciso fazer luz, sempre mais luz, para que se rompam as algemas, para clarear as consciências e para sarar as feridas. Isidoro, querido, avança sem destemor. Nosso lema é nunca parar. Só se vence lutando. Suor na charrua. Minuto perdido no alto é atraso irremediável. Não temas, quando o espírito se ergue, a boa vontade, o auxílio aparece. Sirvamos, sobretudo, amemos como Jesus nos ensinou hoje, aqui e amanhã e na eternidade, que equivale a dizer juntos, em Deus para sempre. E aí ela assina, tua Lia, Maria Gonçalves Duarte. E agora Chico começa a ver pela vidência os amigos espirituais, e ele vai falando que Emmanuel está dizendo que todos gostariam de se comunicar, mas seria impossível, mas que todos que ali estavam presentes traziam para o Isidoro abraços e saudações. Até aqui para nós, normal, a gente está acostumado com a psicografia do Chico. Mas agora vai começar a narração do Chico, autorizada por Emmanuel, da Dona Lia trazendo notícias dos amigos espirituais, e Chico vê eles. Então nem todos estavam ali. Chico vê os espíritos que ela vai falando lá onde eles estão, e mais, ele vê para trás, 20, 30 anos. Ele narra o que ele está vendo. Então ele se desprende e viaja no tempo. Essa é uma mediunidade que só o Chico tinha. Aí ele disse, eu vejo aqui muitos amigos espirituais, vejo Dona Maria o abraçando, agora ele está narrando, ele não está lendo a psicografia, daí ele começa a narrar a roupa. Logicamente que um vidente numa reunião mediúnica fala, né, está aqui uma vovozinha, usa um chale, a cor é bege, mas o Chico dá detalhes, que hoje até é raro uma mediunidade a gente vê assim, com tantos detalhes. Está usando, ele narra como é que eram as mangas do vestido da Dona Lia, que era um vermelho, um rosa puxado para o vermelho, que ela está sorridente, que ela está contente pela viagem de Isidoro ao Brasil. E daí fala da Raquel, que é a esposa, né? E vê a Gena, que era a filha, Álvaro. Daí Chico diz assim, Álvaro, eu não... Então vocês vão ouvir Chico dizendo assim, Álvaro, eu não sei quem seja, mas diz que o senhor sabe. Daí a gente ouve a voz do português dizendo, Álvaro era um médium lá do Centro Espírita Luz e Amor e articulista da revista. Mas olha que interessante, Chico vai dizer assim, junto dela está Marília Barbosa, esposa do nosso amigo Leopoldo Machado. E ele vai citando nomes e dando detalhes. Então foi uma reunião riquíssima. Agora vejo Isabel Ramos. Ela é amiga de Dona Maria Gonçalves aqui no plano espiritual. E aí Chico vai narrar que ela já ajudava no centro, era uma benfeitora do centro. Então, não era alguém que estava encarnado com eles. Mas Chico começa a dizer, onde ela desencarnou no dia 20 de novembro de 1935, e aí agora Chico vai além. Ele fala assim, olha, eu vejo o pensamento dela formando fonte de uma água curativa, uma ponte com arcos. Não sei, eu vejo ela fazendo tratamento nesta cidade. Quer dizer, ela estava ali, mas Chico estava vendo antes. Fala o nome de Alexandre Ramos, é alguém conhecido da mulher, né?
Aí, olha só, agora ele tem muitos que chegam ali, que conviveram com eles, mas eu citar só alguns que eu pincelei lá desse documentário. Agora chegou um senhor. Ele tem uma fisionomia, um rosto sério. E o Oceano, ele teve o cuidado, depois de pesquisar pelo nome, a imagem. Então, quando ele vai fazer a apresentação, que é bem mais longa, ele coloca a revista que ele foi atrás, ele comprou, porque o Oceano, ele é um estudioso, historiador. Ficou 10 dias lá com o Divaldo na Mansão do Caminho e disse para o Divaldo: eu estou aqui em nome do Espiritismo, mas eu nunca li um livro seu, porque eu sou estudioso das obras de Chico. Então, eu estou aqui fazendo um documentário, ele fez lá. E ele começa, então, né, nesse cruzamento de dados, a gente vê que é igual a fisionomia que o Chico está narrando ali. Como é que o Chico ia saber? Não é época agora que tem o Zap Zap, né, as redes sociais. Ele está sério, ele parece um lobo do mar. Ele disse assim: diga ao Isidoro que é o Noronha. É um velho de olhos doces, mas o rosto está atormentado. Falando assim que se sentia feliz agora por ter pago os débitos dele, até o último sentiu. Ele parece um senhor agora que tem um rosto cheio, um rosto claro. Aí Chico vai dizer como é que eram as bochechas, os olhos, que ele era calvo, mas que as sobrancelhas eram escuras. E ele diz que é o Major Zuzarte. Mas interessante, ele traz nas mãos cartas. E a gente para refletir, que cartas são essas? Porque naquela altura de uma reunião, Zuzarte traria cartas. Que assunto seria esse, né? Diz que Isidoro sabe qual que é o motivo. Então é assim, ó. O espírito está falando para o Chico ali com as cartas na mão, que ele lamenta não ter ouvido os conselhos de Isidoro. Então eu vou contar para vocês o que acontecia na época. Na época, o Zuzarte era como se fosse o presidente da Federação Espírita de Portugal. E o que aconteceu? Lá estava sob o domínio cesalariano. E eles dominaram tudo, não vou falar que é a religião predominante, não precisa dizer qual, né? Confiscou tudo do centro espírita, confiscou das igrejas evangélicas, os templos, tudo. E tudo foi fechado, né? Ditadura em Portugal e Espanha. E ele à frente, então, e o que o Isidoro fez? Como um grande articulista, inteligentíssimo, escreveu cartas para o Zuzarte, para que o Zuzarte lutasse, para que o Zuzarte fosse atrás, para reaver os bens do centro espírita, dos centros espíritas, né? Mas ele não podia fazer muito porque era ditadura. E o que aconteceu e por que ele aparece com essas cartas? Cristalizou no perispírito do Zuzarte. Por isso ele levou as cartas para o mundo espiritual. E aí a gente ouve isso e pensa, o que será que nós vamos levar? Espero que seja flores e não pedras. Levou as cartas. E para provar que ele trouxe as cartas na reunião e lamenta que podia ter feito mais. Mas agora, essa mediunidade rara do Chico, ele faz literalmente uma viagem no tempo e no espaço. Por isso que eu disse que é um arquivo único, porque está gravado. Tanto que intitula ali o documentário, né, a prova material da imortalidade. Agora Chico não vê só o que acontece na sala. Ele vai ver uma cena, você vê, a Dona Maria, ela tinha morrido há 5 anos, né, a Dona Lia. E ele diz assim, agora eu vejo a Dona Lia muito feliz. Ela está andando na praia, a Maria estava ali, mas Chico estava vendo ela lá, andando na praia. Ela está andando na praia, no mar, na ponta com o senhor e diz o que Dona Maria diz por Isidoro lá, sei lá quantos anos atrás, se ali ela fazia 5, 20, 30 anos atrás. Aí ele confirma, vocês podem ouvir isso no YouTube. Sim, ela me disse isso, nós fomos até a ponta da praia. Que agora ela vê tudo descortinado, ela está feliz porque o ideal dela foi levado adiante, né, da revista e do centro.
Agora, olha que interessante que o Chico vê. Apareceu um coração nisso, Chico, cheio de luz, radiando muita luz. Mas ele pede para falar que não é um coração, mas uma entidade. Chico está vendo a entidade em forma de coração. Essa entidade é que veio trazer toda essa caravana de espíritos. E esse coração agora é como que ele bate. E conforme ele bate, que faz o movimento do coração, cada pancada dele jorra luz sobre nós. Imagina o que acontece numa casa espírita, numa reunião, numa sala de passe, né? Era o espírito mentor, então tinha o Rapecian e tinha uma entidade que chamava Luz e Amor, que é o nome do centro, essa entidade Luz e Amor, era o mentor da casa e o Rapecian era o protetor do casal. Estavam ali presentes. Mas agora me apareceu um homem, olha como ele fez né, a verificação da identidade. É um homem triste. É um velhinho também. Tem barba bem feita, muito trabalho. Tem um bigode. Essa palestra na Casa do Caminho, brinquei com o Dr. Júpiter. Parece um bigode do Dr. Júpiter, né? Um bigode bem feito. Mas estranho. Este homem tem um corte na veia. É o Dr. Ramírez. Ele está tristonho, mas ele está amparado. Falou que a impressão que ele levou da terra. Aí, nessa parte, o Isidoro interrompe o Chico, diz sim. Ele tinha muito medo, receio de desencarnar e acordar lá. Ou seja, não ter morrido realmente como acontecia muitos anos atrás. Então, ele me fez um pedido que ele não poderia fazer para a esposa e nem para a filha. Que quando ele morresse, o Ramírez, eu cortasse a carótida dele, para que ele, né, com certeza que está morto. Ele tanto temeu isso e ele tanto pensou nisso que ele cristalizou isso. E ele levou essa marca para o plano espiritual. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos medos e temores. Se a gente né, levar rancor, falta de perdão, lá nós vamos ficar atormentados. E aí nessa hora é belíssimo, porque o português fica extasiado, diz, fantástico, fantástico. Chico Xavier ter ouvido uma coisa que só eu e ele sabíamos. Isso é fantástico. É o doutor Ramírez, ele teve uma cristalização mental, de tamanho horror que ele tinha pensando na libertação, aí, ou se não fosse, né, a morte. Mas aí ele começa a fazer perguntas para o Chico. Eu quero saber o que diria a minha esposa sobre eu ter casado novamente. Dessa que é a minha mulher agora. Ela diz que está muito feliz porque Dona Raquel levou adiante as obras, né, o Centro Espírita, a revista, que ela é uma companheira ideal. E depois ele passa a pedir uma orientação sobre trabalho mediúnico. Eu não vou passar aqui, que não vai alongar muito, mas é belíssimo. O que a dona Lia fala sobre o trabalho mediúnico da casa deles lá? Vou dar só uma palhinha. Ela disse o seguinte: esse ideal é o verdadeiro tom das almas. É com ele que estamos amealhando o farnel para nossa grande viagem. Que não há vitória sem luta, que não se compreende espiritismo acomodado com a boa vida, que nem sempre uma vida boa é, que a nossa meta é o Cristo e que ninguém se preocupe colecionando migalhas de sombra na poeira do mundo, mas carregando pedras garantimos a nossa edificação. Pede para Isidora mais uma vez não esmorecer. E aí agora ele vê amigos, ele vê, né, a dona, aí já não é mais portuguesa, é espanhola, né? A dona Amália Domingos Soller, e ela vem pedir para que ele interceda junto lá aos espíritas espanhóis, para que também lá em Barcelona, enfim, não esmoreçam. Mas aí o Isidoro ainda tem dúvidas.
E ele disse assim, eu tenho uma dúvida que eu carrego. Na hora que ela ia desencarnar, ela ia me dizer algo muito importante, mas não deu tempo. Ela começou a falar e desencarnou. Então, será que Chico Xavier poderia me falar algo? Daí o Chico diz, ela sorri e diz, Isidoro, eu guardava certeza da minha desencarnação. Não obstante a certeza de estar em volta uma nebulosidade, quer dizer, ela já estava indo, né? O meu desejo de mulher seria ficar ao seu lado. E recorda-te que eu disse isso. Mas, daí diz que a voz do Isidoro ficou longe, ela foi sumindo, né? Foi se desprendendo. Eu temia que tu ficasse sozinho. E eu queria dizer, Isidoro, não fique sozinho. Isidoro, não fique sozinho. Então a gente deduz até que foi ela que aproximou a dona Raquel de Isidoro. Mas agora, diz o Chico, olha que reunião, eu estou resumindo, né? Isso que não era dia de trabalho, era domingo. Agora ela tem na mão uma flor, mas ela está cheia de luz. E ela dá essa flor ao Senhor. E ela diz que essa flor tem a ver com o último instante que se reviram na terra. E daí agora, o Chico vê o velório, vê o Isidoro depositando a flor. E diz, eu não consigo ver se é uma saudade, se é uma rosa. E aí o Isidoro diz, é a rosa que eu depositei na urna. Então, mais uma vez, uma faculdade fantástica, vendo ali e vendo lá o que estava acontecendo. Então, em 3 de junho de 1955, no final de todas as outras comunicações que ainda aconteceram, Isidoro declara o seu amor eterno ali. Eu vou finalizar assim, lendo o que diz Isidoro, que se vocês acessarem lá no canal do Oceano, nesse documentário, vocês vão ouvir na voz do Isidoro. Nessa romagem a Pedro Leopoldo, eu vim derramar lágrimas emotivas. E quando os olhos choram, que haja um coração que saiba receber. Eu vim aqui, elevar mais alto ainda o lábaro da fé. Eu vim fortificar-me as vozes do além, que são como estrelas cadentes no céu. Está lá no prefácio isso do Evangelho. Do céu tenebroso da nossa vida. Podem e devem abrir novos caminhos, caminhos de luz, caminhos de trabalho, em que as realizações se vejam melhor, em que os esforços se avolumam, em que as ideias se transfigurem. Foi a romagem da saudade. O que eu vi foi igual ao que eu passei. Vida fugaz, vida que se esvai, vida folha que o vento leva. Mas sua recordação fica nas almas a vibrar eternamente enquanto vibrar o espírito. Por isso eu agradeço esse espírito luminoso, enaltecendo a Dona Lia, que trabalhou ao meu lado, que me impulsionou, que me encorajou, e como ela dizia, mais continuar me ajudando ainda do outro lado do que nesse. É que hoje as suas possibilidades são maiores, a sua asa voa mais alto, e por isso a sua trajetória é maior, de maior amplitude. Eu ergo meu pensamento ao bom Deus, pedindo todas as bênçãos para Chico Xavier, o missionário da nova revelação. É que ele, cujo pensamento e cuja obra vai correndo o mundo, agitando as almas, convidando a todos para o destino da espiritualidade. Isto é a vida nova, amigos. Isto é a vida estuante, vida que os espiritistas devem viver, para atalhar novos caminhos, para erguer novos momentos de estrelar. Que Deus nos proteja a todos e que eu possa prosseguir minha viagem. E aí, Chico faz uma prece, nessa prece, quem faz na realidade é Emmanuel. E o que aconteceu quando aquele livro caiu no pé do oceano? Era sobre essa viagem. Então, antes dele lançar o livro, o filme, lá em Portugal, ele já teve acesso a esse livro, que ele não deu bola, ele colocou na prateleira. Então, como as coisas se entrelaçam, como a espiritualidade trabalha, um trabalho tão bonito que hoje é que a gente pode estar reunido, relembrando esses fatos que aconteceram
em 1950, 55 nessa viagem. Então, gratidão imensa. Esse mês de abril aí é a mês dedicado a Chico Xavier. A gente pode refletir um pouco sobre a mediunidade dele, estudar um pouquinho mais e que a gente pegue realmente como exemplo, como guia, porque se Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, Chico é o modelo, o nosso guia para chegar até Jesus. Muita paz. Obrigada.